Principalmente aqui no nosso estado, né? As fortes chuvas aí dos últimos dias, elas vêm provocando destruição nas áreas rural e urbana aqui do nosso estado. Em Porto Murtinho, por exemplo, 600 pessoas estão desalojadas. As estradas, elas foram comprometidas. Outro problema é quanto à saúde pública, não é? Que aí as prefeituras ficam bastante preocupadas. Com as famílias desabrigadas, em 12 horas foram usados todos os recursos alimentícios do poder público lá em Porto Murtinho. Com a publicação do decreto de emergência, serão comprados alimentos agora sem necessidade de licitação. Além de Porto Murtinho, 7 municípios estão em estado de alerta: Anastácio, Aquidauana, Bela Vista, Jardim, Miranda, Coxim e Nioaque. E para falar sobre o tempo, convidamos o meteorologista Natálio Abrão. E aí, Natálio, quando é que essa chuva vai parar de castigar o nosso estado de Mato Grosso do Sul? Bom dia, é um prazer recebê-lo nesta manhã aqui no programa Tribuna Livre. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, meu ilustre companheiro Sérgio Cruz, companheiro nascido no Pernambuco, de grandes tradições aqui no estado, à época de Mato Grosso. Você me perguntou se a chuva vai parar? Ainda não vai parar. Ainda essa semana temos áreas de instabilidades espalhadas por todas as regiões do estado. Uma nova frente fria chega ao estado na sexta-feira, trazendo mais pancada de chuva, principalmente nas regiões e nos municípios citados por você. Então, permanece o alerta e essa melhoria só virá a partir da segunda-feira da semana que vem. Natália, quer dizer, mas o Pantanal é normal, né? Quer dizer, a cheia do Pantanal deste ano é normal, não tem nenhuma novidade. Sérgio, você sabe que nós estamos com os níveis das bacias que abastecem o Rio Paraguai muito baixos. Nos últimos 2 anos nós tivemos deficiências de chuva, principalmente nas cabeceiras que abastecem todo o nosso Pantanal. As chuvas do sudoeste e do oeste de Mato Grosso foram muito deficitárias em 2012 e 2011 e nós esperamos uma recuperação parcial desses níveis, tendo em vista que essas chuvas de abril estão muito atípicas. As médias históricas, elas não são esses valores que você está vendo, que você tem notícias acima de 105, que é a média histórica. São valores que estão ultrapassando. Isso provavelmente pode beneficiar aí as bacias do Rio Miranda, as bacias do Rio Negro e principalmente no oeste de Mato Grosso, que vem abastecendo a bacia do Rio Paraguai. E há uma tendência desses níveis subirem. Quer dizer que precisa chover mais no Pantanal. Está chovendo menos do que os anos anteriores, é isso? Exatamente. Mas e por que aqui já está toda inundada lá? Você tem bacias diferenciadas, né? A bacia do Rio Miranda é uma e a bacia do Rio Paraguai é outra. São situações diferentes. E o que nós estamos presenciando aí são situações vindas da Amazônia. A umidade da Amazônia precisa abastecer as áreas de estabilidade, principalmente no oeste do Mato Grosso, na Bolívia, o norte da Bolívia, e também o noroeste do Mato Grosso do Sul, principalmente nas regiões de Amolar. E, normalmente, essas chuvas, elas têm o seu pico nos meses de fim de janeiro e fevereiro. E agora, por incrível que pareça, final de março e agora abril, esses volumes estão muito significativos e causando uma anomalia, e isso não é esperado pelo pessoal, os pantaneiros, né, que vivem naquela região. Porto Murtinho, por exemplo, parece-me que há 30 anos não chovia tanto, né? Ou a água não chegava tanto na cidade. Na verdade, Marquinhos, nós falamos 30 anos porque é o início das nossas leituras, das nossas medições, que pode ser até mais de 30 anos. Tendo em vista que essas leituras, para determinar as médias históricas, precisam dos valores estatísticos, né? E nos últimos 30 anos nós não tivemos situações, ou seja, são valores sem precedentes. Por isso que nós temos uma média específica para cada município, para cada região. E também, em cima disso aí, a média do estado. A média do estado é de 102 milímetros. E a média de Porto Murtinho é de 105,2, idêntica de Campo Grande. E já estamos com 330 milímetros até ontem. E nós estamos nos primeiros 10 dias do mês, né? Essa é a média mensal. É a média só para o mês de abril. Mês de abril. Né? O pico das chuvas
elas ocorrem com os grandes volumes entre novembro e final de março. E a partir daí sempre nos valores decrescentes, chegando aos mínimos nos meses de julho e agosto. Quer dizer que nós temos ainda, já não temos mais, essas chuvas que estão acontecendo em Campo Grande são fora do prazo. Fora de época. Fora de época. Exatamente. Porque a tendência daqui para frente é atingir valores até nulos. Pode chover menos de 5 milímetros em maio e pode chover 0 em junho e até julho, que são os períodos em que a umidade relativa cai demasiadamente. Natália, a que você atribui isso, essas mudanças climáticas tradicionais, né, convencionais, de repente começa a coisa fora de época aí. Já faz tempo que está acontecendo coisa fora de época aí, né? Que você atribui a que isso aí? Olha, nós temos estudos, né, esses estudos demandam muitos anos. Para você ter ideia, nós temos avaliações de Campo Grande desde 1912 e de Aquidauana desde 1933. Então, nesse período, nessas décadas, os volumes de chuva não eram assim. Eles tinham uma certa normalidade, porque nós tínhamos uma vegetação adequada, a população não era tão intensa, a permeabilidade não era intensa. Hoje nós temos muito asfalto, muito prédio, os desmatamentos, as queimadas, todos esses fatores, de uma forma ou de outra, eles são significativos para alterar o comportamento da atmosfera. E isso também altera as variáveis de temperatura nos oceanos, que são os responsáveis pelos grandes movimentos de umidade, trazendo essa umidade para a Amazônia e espalhando-se pelo resto do país. E enquanto aqui nós estamos falando aqui do nosso estado, principalmente, enquanto Mato Grosso do Sul muita chuva, o Nordeste sofrendo, como sempre, né? Agora, parece que chuva lá é muito mais difícil, porque, Natália, essa dificuldade de chuva no Nordeste? Ela tem uma explicação física e lógica, né? A circulação dos ventos, a Terra gira de oeste para leste e faz com que ele capture umidade do Oceano Pacífico na faixa equatorial. E quando chega no continente, eles se abrem em diagonais. Uma parte vai para a América Central e América do Norte e a outra parte vem aqui para a América do Sul, convergindo justamente e com grande frequência na região sudeste. Por isso que você vê intensidades e volume de chuva significativo no sul da Bahia, no Espírito Santo, São Paulo e chegando até o Paraná. E vai diminuindo com a mudança da estação e algumas vezes chegando até o Rio Grande do Sul, como nós temos aí na sexta-feira. O canal de umidade vai passar pela Bolívia, vai interferir nas chuvas em Corumbá, Miranda, novamente, né? E fazendo com que chegue até o Rio Grande do Sul, alimentando essa frente fria que vai trazer mais chuva na sexta e no sábado aqui no estado. Bem, e para a agricultura? O agricultor ele precisa de chuva, mas nem tanto assim, né? Com relação ao plantio, à colheita, como é que está no nosso estado? Então, a safra de verão ela foi muito significativa. Nós tivemos aí valores acima das culturas de 2011 para 2012. E para essa safrinha, que é o principal componente, é o milho, né? E toda a cultura já está no solo, essas chuvas elas estão sendo favoráveis, tendo em vista que uma chuva acima de 30 milímetros, ela faz com que a água no solo permaneça em torno de 5 a 10 dias. E isso é muito favorável. A tendência das chuvas é de se normalizar depois do dia 15. Ou seja, nós vamos começar a ter períodos aumentando significativamente entre uma chuva e outra. As pequenas estiagens já vão começar a aparecer, as chuvas vão se reduzir sistematicamente e já com as primeiras massas de ar polares, as massas frias, já no mês de maio, já vamos ter frio em maio, fazendo com que essa cultura, né, da safrinha já esteja abastecida de água. Isso significa que provavelmente teremos aí uma safrinha muito favorável para a agricultura. Você falou na normalidade 105 milímetros, nós já estamos com 300. Isso é aqui em Campo Grande ou em Porto Murtinho? Porque nós estávamos falando a respeito de Porto Murtinho. Né? Para os municípios que você citou, Porto Murtinho está com 330 milímetros. Aquidauana, cuja média é de 100 milímetros, está com 295. Jardim e Nioaque e Guia Lopes, só num dia choveu esperado para o mês inteiro, que é 95 milímetros. E também Campo Grande, que se esperava em torno de 105 milímetros, está com 170 milímetros. Ou seja, qualquer chuva que vier agora, principalmente nessa semana, ou seja, hoje, amanhã, até sábado,
muito cuidado. A Defesa Civil precisa estar atenta. Por quê? O solo, nesses municípios que você citou, está completamente saturado de água e o que chover não vai ser absorvido pelo solo. Pelo contrário, o lençol freático provoca um sistema de recarga e devolve essa água para a superfície, provocando os grandes alagamentos e resultando também em enchentes. Municípios como Porto Murtinho, Jardim, Bonito e Aquidauana e Anastácio têm que ficar atentos. Já a região norte, Coxim, Sonora, Pedro Gomes e Alcinópolis, as situações estão ainda dentro da normalidade. Não, e você falou até sábado, né? E até sábado a previsão é de chuva. Até sábado a previsão é de chuvas espalhadas por todas as regiões. São chuvas em forma de pancadas e trovoadas, que geralmente provocam grandes volumes em pouco tempo. E a partir do domingo já teremos situações de abertura. Provavelmente o domingo será de predomínio de sol entre algumas nuvens. A possibilidade de chuva é muito pequena. E já na segunda para frente teremos mais sol do que nuvens. E o homem, ele tem culpa nessas mudanças climáticas, Natália? Nós chamamos isso de situações antrópicas. A interferência do homem no desmatamento, nas queimadas, nas expansões urbanas, nos planos diretores, né, que demandam aí estruturas que aliem interesses, né, fazem com que haja uma interferência de uma forma ou de outra, alterando as variáveis de temperatura, alterando as bacias, fazendo com que, de uma forma ou de outra, em algumas micro-regiões, haja, sim, mudanças climáticas decorrentes desse efeito. Bem, então, enquanto a chuva não ajuda a agricultura, infelizmente, nem sempre ajuda o morador das cidades. Porto Murtinho sofrendo muito, mais de 600 pessoas já desalojadas, estradas vicinais ali bastante comprometidas, e, infelizmente, a notícia até sábado não é boa, ou seja, mais chuvas para essas regiões. Recebi hoje um torpedo de um ouvinte de Aquidauana dizendo que está já baixando o nível do rio Aquidauana. Mas não é... E aí é que está, né, Natália? Quem mora ou quem, de repente, começa a ouvir informações a respeito, não é só a chuva ali da cidade, não é? Principalmente quando tem um rio. Então, às vezes, é na cabeceira, que está a 200, 300 quilômetros da cidade. Às vezes, na cidade de Aquidauana, por exemplo, choveu o mínimo possível, mas o rio começa a aumentar, porque na cabeceira e em outras cidades ali onde passa o rio, começa a chuva mais forte, aí sim ele tem que chegar em algum lugar, não é? Você falou em termos físicos exatamente como acontece. Se eu tenho uma chuva em cima de Aquidauana, ela não significa nada. Vai significar lá na bacia do Apa, né, mais para baixo, na divisa com o Paraguai. As chuvas que fazem com que os rios subam e permaneçam nos seus níveis são chuvas nas cabeceiras e nos afluentes, nas bacias secundárias. Nós estamos com pouca chuva na bacia do Taquari, na bacia do Rio Negro, que é os rios que abastecem o rio Aquidauana. Então, a partir do começo de maio, teremos chuva na região norte e provavelmente os níveis do rio Aquidauana vão subir no mês seguinte. Então, essa chuva que provocou essa elevação, ela sistemática, logicamente ela vai baixar. Mas, posteriormente, não se deve deixar de manter uma guarda, principalmente pelo menos nos próximos 20 dias, procurando atenção nas chuvas na região norte do estado. Natália Abrão, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Tribuna Livre, pelos esclarecimentos, não é? Principalmente para que a população fique realmente atenta nessas regiões aí, porque é importante, né, você também cuidar daquilo que é seu. Olha, vai chover um pouco mais, o rio vai subir, então se você pode, já se prepara, você ribeirinho, tira suas coisas da sua residência, para não ter aquele sabor de repente, olha, perdi tudo. Então está avisando aí, olha, até sábado nós teremos chuvas, e depois aí pode ser que comece a tranquilizar, a melhorar. E chuvas para o ano, nós vamos ter dificuldades de chuva no nosso estado para encerrar, Natália? Olha, porque agora está chovendo muito, né? Isso. Mas claro, vocês trabalham aí com previsões, e para este ano nós teremos bastante chuvas aqui no nosso Mato Grosso do Sul. O que nós falamos no momento são previsões de tempo. Com relação à previsão de clima, nós estamos entrando num período em que as chuvas vão se reduzir bastante. Teremos até prognóstico de chuva abaixo de 5 milímetros nos meses de julho e agosto. Essas chuvas vão retornar no meio da primavera. Após o dia 20 de setembro, teremos novamente os níveis começando a subir. Então, daqui para frente,
em que nós estamos aí com uma situação preocupante de dengue, né, excesso de chuva e temperatura alta, e a temperatura nesse momento não vai cair, não teremos frio ainda para o mês de abril. Né. Com essas reduções de chuva e com as primeiras massas de ar fria chegando, a preocupação já vai ser a gripe, né, os cuidados com umidade relativa baixa, com os raios ultravioleta, porque nós vamos ter dias seguidos sem nenhuma nuvem no céu. Né. Então, esses cuidados mudam. Deixa de ser preocupação com mosquito para ser preocupação com variação de temperatura. E essa chuva ela tende a se reduzir bastante nesses próximos 4 meses, voltando para meado da primavera e começo do verão, uma certa normalidade com relação às chuvas distribuídas no estado, mas sempre procurando atenção pelas questões que você falou. Né? As anomalias meteorológicas, elas estão potencializando, aumentando cada vez mais, os níveis de chuva e os volumes de chuva estão cada vez mais elevados. E por isso não se deve menosprezar os estragos que, como você citou, que o homem fez na natureza, porque a natureza cobra.